prazer enorme voltar, né, aqui ao Rio Grande do Norte. Eu queria fazer um agradecimento especial à universidade, né, e na pessoa com quem eu tenho feito um trabalho, a professora Janete, com quem eu tenho tido um trabalho muito interessante, né? Nós vamos ter bastante trabalho pela frente. Né? Bom, o meu tema vai ser o cuidado ótimo em condições crônicas. Qual é o problema? O problema é que a fragmentação do cuidado é um problema perverso, segundo a teoria da complexidade. E esses problemas perversos, eles se caracterizam porque eles são únicos, os dados são incertos, há conflito de interesse, há incertezas e ambiguidades, há resistência à mudança e há soluções contraditórias. E a solução dos wicked problems exigem duas coisas. Organizar em rede, nós tivemos aqui uma organização em rede, né, na experiência mexicana, e fazer inovações disruptivas. Não basta melhorar a eficiência, tem que quebrar ovo para fazer o omelete. Né? Criar um novo conceito. Isso é importante porque tem uma frase, tem um livro publicado há 105 anos, que é a seguinte: há sempre uma solução fácil para cada problema. Clara, plausível e errada. Ou seja, não tem solução simples para problema complexo. Não entra nessa fria. Tá? Então, esse é o problema. Como resolver esse problema? Nós vamos ter que transitar de um sistema fragmentado, isso não dá para vocês verem, é muito pequeno, para um sistema em rede. Então, nós vamos ter que sair de um sistema, de um não sistema organizado, fragmentado, sem comunicação, para um sistema integrado em rede. Nós vamos sair de um sistema que está voltado só para o evento agudo, para dar conta do evento agudo das condições crônicas. Nós vamos transitar de um sistema reativo para o sistema proativo. O sujeito deixa de ser paciente. O paciente é aquele destituído da condição de agente. Para ser o quê? Agente. Por isso é que esse sistema crônico só vai dar certo se nós tivermos um forte componente de autocuidado apoiado. Nós vamos ter que... Esse sistema não se volta para a oferta. Esse sistema está voltado para e não se volta para indivíduos. Ele está voltado por uma população que se estrutura em famílias. Por isso é que a gente chama saúde da família. Esse sistema, a atenção é integral. Promoção, prevenção, cura, reabilitação e paliação. Esse sistema, ele não tem ênfase no cuidado uniprofissional, especialmente no cuidado do médico. Ele exige um sistema, um trabalho multiprofissional e interdisciplinar. Multiprofissional pode ser uma fria. A gente bota um grosso de gente numa unidade, cada um faz da sua cabeça. Só dá porcaria isso. Então, nós temos que trabalhar com o sistema integrado. E esse sistema em rede de
diferentemente do sistema fragmentado, ele tem um ente de coordenação central, que é a microcoordenação, que é exercitada pela atenção primária à saúde. Quer dizer, não tem rede sem atenção primária à saúde, porque a atenção primária à saúde que conhece a população, estratifica por risco sociossanitário, estratifica por risco biológico e define quem vai chegar em que lugar, né, pelas vias pré-definidas. Né? Então, é por isso que, aqui, né, o desenho ali, no sistema fragmentado, a APS não coordena, ela é um ponto de atenção. Aí ela pula para o centro, certo? Por quê? E só pode ser ela, porque só ela tem a população. Então, é preciso, primeira mudança, e organizar em rede. Segunda mudança, fazer inovação disruptiva. Não basta uma inovação de sustentação, que é aquela que se faz melhorando a essência do sistema. Não basta isso. É preciso eu criar outro sistema. Então, nós vamos ter que desenvolver um novo conceito. Então, as inovações disruptivas, elas implicam simplificação, maior acessibilidade, geram valor para as pessoas usuárias, convocam necessariamente a mudança de conceito. Eu tenho que chegar ali e falar, olha, isso aqui, esse sistema não funciona. Então eu vou gerar um novo conceito e eu vou testar esse novo conceito e depois eu vou espalhar esse conceito. Então, aqui entra no tema, o cuidado ótimo em condições crônicas. Então, primeiro, vamos pegar o conceito de cuidado, depois o conceito de condição crônica e depois o conceito de cuidado ótimo. Então, há várias definições de cuidado de saúde. Eu vou pegar uma definição, eu sou muito de trabalho em campo, então eu vou pegar uma definição bem operacional de cuidado. E tem um grupo nos Estados Unidos que publicou, na Lancet, 2017, uma série de 8 artigos numa revista só, em que eles lançaram uma diferencial entre cuidado pobre e cuidado certo. O cuidado certo é aquele que é ofertado para otimizar a saúde e o bem-estar por meio da prestação da atenção que é necessária, desejada, clinicamente efetiva, acessível, equitativa, responsável no uso e que não cause dano às pessoas usuárias e aos prestadores de serviços. Diferente do cuidado pobre, né? Que é aquele que se caracteriza ou pela sobreutilização de cuidados tão necessários ou pela subutilização de cuidados necessários. Então, essa base, né, do conceito. Agora nós vamos entrar no conceito de cuidado em saúde. Não, aqui eu andei para trás, né? Segundo conceito, é o conceito de condição crônica. Nós trabalhamos na saúde com uma tipologia que é doenças crônicas não transmissíveis e doenças transmissíveis, não é isso? Não é assim que se ensina na universidade, sabe? Todo mundo está na cabeça de todo mundo. Lamento informar que esse conceito é muito bom para a epidemiologia, mas ele não serve nada para organizar o sistema de saúde, porque ele não mostra inter-relações entre essas condições. Quer dizer, então, para o agudo funciona, né?
Até porque existem condições, doenças transmissíveis que são condições crônicas. E existe uma... Então, a tipologia clássica, então, eu não estou falando, olha, a partir de hoje é proibido usar isso aqui. Não, continua usando na pesquisa, etc., na epidemiologia. Mas não tente consertar o sistema com isso, não vai dar certo. Então, a gente trabalha com eventos agudos e condições crônicas. Então, a condição de saúde, elas são definidas como a circunstância na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistente e que exigem respostas reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas dos profissionais do sistema, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias. Aqui não é como na tipologia clássica, o recorte é feito pela etiopatogenia, se transmite ou não. Aqui é como é que o sistema se organiza, né? Em termos do sistema em si, em termos do trabalho dos profissionais de saúde e em termos das pessoas usuárias. E o novo conceito, ele propõe eventos agudos e condições crônicas. E a lógica do recorte, insisto, é a resposta a essas condições nessas 3 dimensões que mencionei. Então, as condições agudas são doenças inflamatórias, doenças transmissíveis de curso curto, tipo dengue, curso curto, né? Vai lá, ativa e daí resolveu o problema. Resolveu o evento agudo. Né? Então, mas as condições, as doenças transmissíveis de curso longo, tipo hanseníase, tuberculose, certas hepatites virais, elas têm um curso muito longo, que vão precisar de ter as características de fazer o monitoramento delas. Portanto, elas não são, são diferentes. Nas condições agudas, né, a variável-chave é o tempo-resposta. Né? 1 hora para o infarto tem que estar no hospital. Aqui, não, na condição crônica, a variável-chave, né, é o tempo de duração. E as condições podem ser, no evento agudo, né, episódicas, reativas, mas também tem que ser integrada em rede. Já nas condições crônicas, é diferente. Nós vamos pegar as condições crônicas e dividi-las em condições crônicas estáveis e condições crônicas instáveis. Isso é fundamental. Eu tenho uma pessoa com diabetes e a hemoglobina glicada dela está com 6,5%. Ela tem uma condição crônica estável, mas ela é diabética. Já uma outra tem uma glicemia com valor de 10,5. Ela tem uma condição crônica de diabetes, mas ela é instável, com maior probabilidade de agudizar. E precisamos estar atentos. A tipologia clássica não dá conta disso que eu estou falando aqui, tá certo? Tipologia clássica, então, eu não diferencio entre o estável e o estável, né? Quer dizer, porque os manejos são completamente distintos. A variável aqui, chave, não é o tempo-resposta, é a estabilização. Diabetes, chave, o que é?
Vamos estabilizar a glicemia. Pressão arterial, o que nós vamos fazer? Controlar a pressão arterial. Quer dizer, então, por isso, as condições crônicas não agudizam, porque 70%, nós não temos estatística no Brasil, mas na Inglaterra, 70% das pessoas que estão no sistema com atenção ao agudo são agudizações de condições crônicas. Não estabiliza a glicemia, ela tem uma emergência e vai para o hospital, e vai para o SAMU, etc. Então, o conceito de condição crônica, isso significa que ela não pode ser episódica, ela tem que ser contínua. Ela não pode ser reativa, ela tem que ser proativa. E ela tem também que ser integrada em rede. Portanto, são condições crônicas as doenças crônicas. Todas as doenças. Então, condição crônica é diferente de doença crônica. Todas as doenças crônicas são condições crônicas, mas também são condições crônicas. Os fatores individuais, de risco individuais, as doenças transmissíveis de curso longo, já falei delas, as condições maternas e perinatais, a manutenção da saúde por ciclo de vida. Nós vamos ter que acompanhar uma criança até X anos. Depois nós vamos acompanhar o idoso, fazer a semicultura, a hebicultura no adolescente e a puericultura na criança. As enfermidades que são manifestações assim, da ordem antropológica e que não tem diagnóstico na CID. Os distúrbios mentais de longo prazo e as deficiências físicas contínuas. Então, esse aqui é um cardápio de que é condição crônica. Portanto, não é igual. É por isso que trabalhar com doença crônica e doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, não dá certo para organizar o sistema, porque não tem essa riqueza de detalhe que a gente precisa. E por que isso? Porque há inter-relações entre as doenças, das condições crônicas entre si. As condições crônicas e os eventos agudos, como eu falei, né? 70% das condições dos eventos agudos são por condições crônicas mal manejadas. E surge, né, recentemente, o fenômeno da multimorbidade, né, e da sindemia. E a gente continua trabalhando com um protocolo clínico para diabetes, um protocolo clínico para hipertensão, um protocolo clínico que são tantos, né? Então, e as multimorbidades, onde a gente tem trabalhado, vou pegar um exemplo, né, com esse cuidado ótimo. Nós vamos começar agora em Uberlândia um laboratório de inovação. A gente trabalha com um laboratório de inovação sobre o cuidado ótimo, né? Praticamente não existe nenhuma verdade. É muito difícil a pessoa ter só hipertensão. 80% das pessoas com hipertensão, dos diabetes, têm hipertensão. E vice-versa. E nós continuamos trabalhando com esses, como se fossem coisas isoladas. Porque elas não. A multimorbidade parte de um conceito equivocado, de que há uma coexistência entre as diferentes condições. Não há coexistência. Elas se interinfluenciam, né? Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, a relação entre hipertensão arterial, AVC e infarto agudo do miocárdio, né? Que nos leva a propor, por exemplo, fazer a proposta de fechar as fábricas. Qual que é a fábrica de doença renal crônica?
hipertensão, diabetes e excesso de peso, né? Então, e a gente continua, vai lá e melhora o atendimento no hospital, né? Lá na urgência, melhora o manejo do AVC na urgência, melhora coisa, mas a fábrica está aberta toda, plena, porque continua fazendo sem controlar o diabetes, sem controlar a hipertensão. Então, a morbidade, ela é descrita como a co-ocorrência. Mas isso é equivocado, porque a proposta é que a gente trabalhe com o conceito de sinemia, que a multimorbidade não expressa simplesmente a coexistência de as comorbidades, né? Porque implica interações, né, que aumentam as possibilidades de danos que afetam negativamente o seu resultado sanitário. Nós estamos vivendo isso aí. A Covid acabou? Acabou a Covid? Ainda não. Mas nós ficamos com a pós-Covid, não é isso? Está aí. Então, é uma consequência. E é uma condição crônica, a pós-Covid, determinada por um evento agudo. Então, esse é um grande problema para os países todos. E para o escritório regional da OMS lá na Europa, esse é o principal problema de saúde que eles têm. E que custa muito caro, quebrando o sistema. E essas pessoas morrem mais precocemente, internam-se mais e apresentam maiores tempos de internação. Então, é por isso que nós estamos propondo esse conceito de cuidado ótimo, né? Que parte de uma inovação disruptiva, que é o modelo de atenção às condições crônicas. Por quê? Porque a gente aplica as condições crônicas, o modelo do evento agudo. Esse é um desastre, certo? Nós vamos tratar aqui da regra das metades, que existe em função das condições crônicas, o cuidado perfeito e o cuidado ótimo. Então, vou tentar fazer como é que a gente foi construindo isso. Eu trabalhei com o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Marcos Pestana, que ele falava assim, cuidado com o adjetivo. Então, eu fiquei pensando assim, pô, mas se eu tenho cuidado perfeito, tem cuidado ótimo, né? Mas o adjetivo, às vezes, faz sentido, quando o substantivo não está funcionando direitinho, certo? Ainda que ele dizia, olha, pode virar piada pronta, né? Quer dizer, eu vou chamar o cuidado ótimo e é uma porcaria na prática, certo? Então, a primeira coisa, então, é que, diante de uma condição crônica, nós temos que aplicar um modelo de condições crônicas baseados em evidência. E a gente não faz isso. Esses modelos de atenção à condição crônica são simplesmente, praticamente desconhecidos. A nossa cabeça tem doença, consulta médica de 8 minutos. Né? Quer dizer, consulta médica de 8 minutos, como é na Inglaterra, e por isso que estão na enorme crise, não estabiliza a condição crônica. Consultação que gera consultação, gera burnout nos médicos e nos enfermeiros. Esse é o resultado. Então, como esse problema é um problema universal, aqui é o modelo, então, que eu desenvolvi a partir de 3 modelos. Eu não inventei nada. Eu só tive o bom senso de pegar o que já funcionava nos países desenvolvidos e juntei os 3. Primeiro aqui é o modelo
do Chronic Model, esse do meio, que é o mais. Tem milhares de casos, milhares de estudos avaliativos. Com base nele, eu juntei o modelo da pirâmide de risco. O modelo da pirâmide de risco, né, divide as pessoas em 3 níveis. O nível 1, de autocuidado apoiado. O nível 2, a gestão da condição de saúde. E o nível 3, a gestão de casos. E do lado direito, o modelo de determinação social da saúde do Dow Green Whitehead, que é o proposto pela Comissão Nacional para Uso no Brasil. Com isso, eu criei esse modelo aqui, tá? Que divide qualquer condição crônica, seja atendimento a idoso, seja atendimento a gestante, seja asma, seja hipertensão, seja diabetes, né? Nós vamos dividi-la em 5 níveis. No primeiro nível, nós vamos fazer intervenções de promoção da saúde sobre determinantes sociais intermediários, no modelo de determinação social, em relação à população total. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Projetos intersetoriais. Né? Eu falava de manhã que nós estamos trabalhando no Ceará, né? Lá na região do Cariri, alguns que vocês devem conhecer, né? E lá, nós estamos trabalhando na rede de urgência e emergência. E uma das coisas é o trauma, de organização da rede do trauma. E a rede do trauma lá no Cariri, né, é o seguinte: o hospital regional faz todos os traumas, 70% do que chega lá dos traumas é acidente de moto. Se é um acidente de moto, eu tenho que trabalhar no nível 1. Então, nós agora vamos fazer um grande seminário, ver como é que a gente vai atuar sobre isso aí, porque senão a fábrica está funcionando. Certo? A fábrica de trauma é o tal da moto. No nível 2, nós vamos fazer as intervenções de prevenção das condições de saúde sobre determinantes proximais. E aqui nós vamos trabalhar os comportamentos e estilo de vida. Então, nós vamos aqui, alimentação adequada, enfim, todos esses que a gente já conhece bastante. Né? Só depois, então, é que vem houve a inclusão, a implantação da condição crônica. Até aqui nós não precisamos da condição para trabalhar. Mas, aí nós vamos pegar o quê? Vamos pegar o trauma, vamos pegar o modelo de pirâmide de risco. Qualquer condição crônica, a gente vai dividir em risco baixo, risco médio e risco muito alto. Alto e muito alto. Por quê? Porque os manejos clínicos são completamente distintos. A experiência que foi nos mostrada aqui trabalha com uma variante disso que é mais simplificada, que a professora nos mostrou. Não é? Mas, por que isso é importante? É importante porque qualquer condição crônica, 85% das pessoas que têm hipertensão, diabetes, ou que tem uma senhora grávida, etc., são de baixo risco. E essas pessoas não devem ir ao especialista. Não devem, não é que não pode. Por quê? Porque o especialista vai ter um atendimento mais agressivo, vai gerar iatrogenia. Então, e aí a gente acaba com a fila do SUS. Por quê? Porque quem está na fila do SUS são esses 85%. Se eu sair daqui e vou ao centro de especialidade aqui, eu vou ver quem está lá na fila do cardiologista é o baixo e médio risco na frente do alto risco. Quer dizer, então, e aqui então nós vamos, e tem
1 a 5% da população de qualquer condição crônica é de muito alto risco. E aqui não é suficiente a equipe, eu preciso de um gestor de caso, um enfermeiro, um assistente social, que vai fazer toda a coordenação do cuidado. E o que é muito importante é que esses números, eu fiz uma revisão recente, mostrando que os determinantes sociais intermediários respondem por 30% dos resultados em saúde. Os proximais dependem 50%. Sobra para o sistema de saúde, sabe quanto? 20%. E a gente não faz nada. A gente gasta o orçamento aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? 3% só para promoção e prevenção. E gasta tudo com a clínica e não salva nada. Então, essa é a lógica desse modelo. Esse modelo tem sido adotado, nós implantamos isso em vários lugares no Brasil, com resultados fantásticos. O segundo ponto que eu quero colocar é como é que a gente vai monitorar as condições crônicas. E um bom jeito de fazer isso é a regra das metades. O Tudor Hart, que é um grande pesquisador inglês, verificou na Inglaterra, num trabalho de 1972, para qualquer condição crônica havia um padrão. Metade das pessoas com condições crônicas está sem diagnóstico. Da metade que está com diagnóstico, só a metade está em tratamento. Da metade que está em tratamento e está... só metade está com a condição controlada. Então, é esse gráfico aqui. 100 baixa para 50, baixa para 25, baixa para 12,5. E depois vai baixar em 6 para quando a gente introduz mais uma variável, que é não ter determinado outras condições. Isso é padrão. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui, independente. Né? Um gasta $14.000 per capita, o outro gasta 4 mil, e no Brasil nós gastamos 800. E esse padrão está aí, para todos. Então, aqui à esquerda, né, é a hipertensão arterial no mundo. Isso é um relatório lançado há 15 dias atrás pela Organização Mundial da Saúde. 15 dias, está lá. Os gráficos são esses aqui. O vermelho é o sem diagnóstico. Né? E aqui, a direita é o diabetes. Uma pesquisa grande também, publicada em 2017, sobre a situação de diabetes em cidades urbanas, em grandes centros urbanos. Aqui, diabetes, 100%. Diabetes diagnosticado, 50%. Diabético em tratamento, 25%. Diabéticos em tratamento com a condição crônica controlada, 12,5%. E sobra 6 em cada 100. Há uma variação entre regiões, mas os dados são muito preocupantes. Então para isso, a gente está trabalhando muito ao fazer o diagnóstico, a gente faz, né, planeja o estudo, né, faz a coleta de dados e faz essa análise. Quantas pessoas têm a condição crônica, do total com a condição crônica, percentual tem diagnóstico, do total com o diagnóstico que estão em tratamento, do total com o tratamento atinge as metas de controle. A regra da metade da diabetes no Brasil, como é que é? Metade da população brasileira não sabe que tem diabetes. Só 50% sabe. Nós não temos uma boa informação sobre quantos do que tem diagnóstico estão em tratamento. Mas dos que estão em tratamento, apenas 1 em cada 4 estão com a condição, o diabetes controlado, com a hemoglobina glicada controlada. Né? Em função disso e outras causas, 45% evolui para retinopatia, 44% para neuropatia, né? E 16 mil vão fazer amputação.
E isso custou ao SUS 80 milhões. Além das pessoas perderem, custo muito mais alto. Então, essas reflexões estão na base de uma proposta feita pelo Institute for Healthcare Improvement, IHI, famoso IHI, de uma atenção perfeita, né? O cuidado perfeito. Cujas origens disso estão na pesquisa do Massachusetts Institute of Technology sobre o futuro do automóvel, no pensamento Lean e no relatório famoso que é a direita, né, atravessando o abismo da qualidade, que todos vocês conhecem, né, quem está metido aí na... E aí isso surgiu porque um cara chamado Molly Cohen, ele escreveu um ensaio que ele fazia a seguinte pergunta: por que não a Toyota no cuidado da saúde? Foi um escândalo, né? E aí a Robert Wood Johnson Foundation estimulou o IHI a desenvolver um projeto denominado Projeto Toyota, né? que se chamou Buscando a Perfeição, lições para transformar o cuidado de saúde. E isso foi aplicado entre 2001 e 2008 nos Estados Unidos. Então, quais foram os focos dessa pesquisa? Redução da mortalidade no sistema de atenção à saúde, a utilização de medicina baseada em evidência, a racionalização de fluxos essenciais com os ensinamentos de um xará meu que chama-se Eugênio Dittbach, que aplica muito a racionalização dos fluxos essenciais. O movimento da qualidade e segurança do paciente é um deles. A elaboração de planos de cuidado para todas as pessoas, o acesso ao cuidado especializado, a transparência das informações, o envolvimento das pessoas usuárias da família e a equidade no acesso. Isso aqui é a base do cuidado perfeito. E o que é, então, que o IHI propõe? O cuidado perfeito é aquele que o reconhecimento da importância da participação da administração superior na liderança estratégica dos processos organizacionais. A incorporação dos elementos de melhoria da segurança do paciente. Conceito de cuidado centrado nas pessoas. A necessidade de redesenho dos fluxos essenciais. Littbach. O desenvolvimento e teste de um conceito de bundle e o pacote de serviço. Surge a ideia de pagamento por pacote, bundle payment, surge aí nessa pesquisa. E uma coisa muito importante, o desenvolvimento e teste de score all or none, tudo ou nada. Então eu não vou medir, não dá certo medir a eficiência medir a efetividade de um programa de diabetes só com hemoglobina glicada. Isso não é cuidado ótimo. É um ponto. Eu preciso ter uma cesta de indicadores e que é tudo ou nada. Se não tiver os outros todos, não é cuidado perfeito, né? E a utilização do modelo de atenções crônicas que eu mostrei. Então o que eles fazem no planejamento? Envolve alguns passos, como o desenho de programas de atenção às condições crônicas. Esse programa estabelece relação de indicadores de monitoramento do programa, a avaliação fácil sobre um pacote de indicadores e o critério é tudo ou nada. E aqui, isso aqui está no meu livro de redes, né? Como é que a gente desenha um programa, né? Com base naqueles elementos do modelo aqui por diabetes. Isso aqui é apenas um rolê, porque só para dizer que a gente tem que considerar isso. E
houve muito sucesso nesse projeto. Então, vamos pegar aqui um caso de cuidado perfeito de diabetes nessa Health Partners. Hemoglobina inferior a 7,9, LDL igual ou inferior a 99, pressão arterial menor do que 139/89, cessação do uso de tabaco e uso regular de aspirina. Esse é o pacote que eles usaram. O que aconteceu? 42% das pessoas com diabetes atingiram as 5 metas. As equipes chegaram a outras chegaram a 65%. As pessoas sem as 5 metas controladas não controladas custaram $20 mil por ano. E com as 5 metas controladas, baixou para $1.500 por ano. E as pessoas não controladas em relação às não controladas sofreram anualmente menos 364 infartos agudos do miocárdio por ano, menos 68 amputações de membros inferiores e menos 625 complicações oculares com possibilidade de cegueira. E aí vem, então, a proposta do cuidado ótimo que nós estamos... E que eu vou pegar as inter-relações que existem entre doença cardiovascular, diabetes e doença renal crônica. Né? Uma revisão sistemática de 4 milhões relatou a prevalência geral de 32,2% de doenças cardiovasculares. Aproximadamente 40% das pessoas com diabetes tipo 2 apresentam doença renal crônica. Uma em cada 4 pessoas com menos de 65 anos com diabetes tipo 2 apresentam doença renal crônica. Portanto, não existe esse troço da unimorbidade. Hoje nós temos que lidar com a sindemia. Então, em função disso, o cuidado ótimo ele apresenta uma proposta de trabalhar mais estratégia. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas é um jeito que a gente vai utilizar lá. Ao invés de ter um protocolo para diabetes, um protocolo para doença renal crônica, um protocolo para hipertensão, um protocolo para obesidade, a gente vai trabalhar uma síndrome cardiovascular renal metabólica, em conjunto. E sobre isso nós vamos pensar. E dá para fazer o estadiamento, segundo eles. Em vez de fazer o estadiamento da renal crônica só, você vai estadiar as relações entre essas síndromes. Que é um avanço enorme se a gente realmente conseguir fazer isso. E aí vem publicado em fevereiro desse ano a diretriz da Federação Internacional de Diabetes. Eu recomendo fortemente que leiam, porque eles propõem o termo cuidado ótimo do diabetes, que que eles consideram que sejam o cuidado mais desejável para atingir os melhores resultados que se baseiam nas evidências disponíveis. Requer sistema de saúde com recurso suficiente, pode ser disponível para sistemas de saúde de cobertura universal. E ele deveria constituir o objetivo de todo o sistema de saúde para alcançar um padrão ótimo. Eu estou terminando. Então, o cuidado ótimo, ele tem algumas características que evoluem em relação, ele incorpora algumas do cuidado perfeito e agrega outras do cuidado ótimo. Cuidado ótimo em condições crônicas. O cuidado ótimo exige, aqui ficou errado, o cuidado ótimo exige um modelo de atenção às condições crônicas. Estou faltando um modelo aqui. Exige a participação da administração superior na organização e sua implementação. Requer um sistema organizado em rede. Convoca inovações disruptivas. Deve ser apoiado por um sistema de atenção estruturado, de saúde estruturado, para prestar serviço no contexto de um modelo de atenção às condições crônicas. Já falei.
Implementa com base numa linguagem comum expressa em diretrizes clínicas e parâmetros essenciais baseados em evidência. Mas não será uma diretriz clínica para tuberculose, outra para isso, para aquilo. Vai ser uma diretriz clínica integrada. Implica a organização de sistema de suporte às decisões potentes, ou seja, prontuário eletrônico circulando no sistema. Envolve equipe interdisciplinar de profissionais, bem treinados. Exige um plano de cuidado personalizado que deve ser monitorado continuamente. A comunicação não se faz por relatório de referência e contra-referência. Isso é do século passado. Vai ter um plano de cuidado que circula por todos os pontos da rede e que é acessado por todos os pontos. E o especialista vai refazer um pouco, vai sugerir mudanças, etc. O empoderamento das pessoas por meio de autocuidado apoiado. Todos esses 85% de pessoas de condição crônica menos complexa, é atenção primária à saúde, craque em fazer tecnologias de autocuidado. Convoca a utilização da teleassistência e plataforma de saúde digital. E é operado por um pacote de indicadores acompanhado por uma estratégia all or none. Então, isso aqui é que é a hipótese do que é um cuidado ótimo. Tá? Eu gosto muito dessa frase aqui para terminar. Eu tenho feito muito essa usando, hein? Pois é. Eu sempre termino coisas com essa frase. Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos. Vocês pensem muito bem. Cada palavra. Era Paul Bataille, que é um sujeito top nos Estados Unidos, que ele é do IT. Cada sistema está perfeitamente planejado para obter os resultados que obtém. Faz sentido isso? Ou seja, as pessoas querem, eu quero mudar o resultado, mas eu não vou mudar o resultado porque o sistema está desenhado. Lá no Cariri, o sistema está perfeitamente desenhado com a mortalidade infantil de 12. E nós vamos baixar para 9. Mas, para fazer isso, tem que fazer mudança de conceito, criar um novo, fazer solução disruptiva. Tá certo? Não esqueçam nunca, fala com seus alunos, põe isso, olha. Quer mudar, cara? Quer resultado diferente? Não fique fazendo o mesmo do jeito, não fique fazendo ondinha, não. Quebra os ovos para fazer um mercado.